E a todos, sejam bem-vindos a esta conferência. Obrigada por estarem aqui connosco esta manhã. Esta é a segunda conferência integrada no projeto Tenho Cancro e Depois. São 3 debates que estão previstos. Já foi realizado um no IPO de Lisboa. Estamos aqui esta manhã no IPO do Porto. Teremos ainda um terceiro debate no IPO de Coimbra. Este projeto, o Tenho Cancro e Depois, é uma plataforma lançada pela SIC Notícias e pelo Expresso, em parceria com a Nova Artis, e que no fundo se propôs a discutir várias questões relacionadas com o cancro. O meu nome é Sara Pinto, sou jornalista da SIC Notícias. Daqui a pouco vai juntar-se a mim aqui neste palco a Joana Mateus, que é a jornalista do Expresso, tem estado a acompanhar também este projeto. Eu gostaria de cumprimentar também esta manhã quem nos vê a partir do Facebook, porque o debate está a ser transmitido a partir do Facebook do Expresso, e faço já um convite a quem possa estar a assistir a esta conferência através desta aplicação para participar no debate. Pode colocar questões relacionadas com os assuntos que vamos discutir aqui esta manhã. Depois eu e a Joana vamos estar atentos ao longo do debate a essas questões colocadas através do Facebook e iremos também discutir esses temas com os nossos convidados. No primeiro debate desta iniciativa, focamos a nossa reflexão sobre um assunto muito específico, tinha a ver com o rendimento no trabalho dos doentes oncológicos. Falamos do acesso ao trabalho, falamos também na oportunidade e desenvolvimento profissional desses doentes, na sua integração profissional enquanto estavam a tratar a doença. Esta manhã, o desafio que aqui trazemos é uma reflexão um pouco diferente. Queremos falar de inovação, de tratamentos inovadores na área do cancro, mas queremos fazê-lo também de uma forma um pouco mais generalizada, falando no fundo da inovação e da investigação na área da saúde, um pouco mais no geral. Eu queria convidá-los, antes de iniciarmos a nossa conversa e antes de chamar ao palco os nossos convidados esta manhã, queria convidá-los a assistir a um pequeno vídeo. É muito curto, mas é bastante elucidativo daquilo que representa esta plataforma e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Em Portugal, apesar de se falar em cancro da mama, há ainda muito por dizer e por fazer. Raramente se fala das consequências na vida familiar, na vida profissional, das dificuldades ao nível do rendimento. Muito para lá das questões médicas, não sabemos que desafios concretos têm de enfrentar estas mulheres. Por isso, fomos perguntar-lhes. Não é só ela a pessoa que tem cancro, é toda a família que tem cancro. Essa ideia de sobrevivência. Estamos a fazer história, estamos a mudar a forma como se vai falar de cancro da mama em Portugal. É uma doença crónica, ponto. É isso mesmo. E das nossas dúvidas nasceram perguntas. Perguntas que deram origem a 5 grandes temas. Para começar, criámos um nome que é uma provocação, para meter o dedo na ferida. Ouvimos as histórias de 5 mulheres extraordinárias que partilharam connosco as dificuldades de viver com a doença. E com o apoio de 2 dos mais prestigiados meios de comunicação nacionais, convocámos a sociedade a reagir. Quantificámos estas reações num site que registra todas as interações com a iniciativa, pressionando políticos e profissionais de saúde a sentarem-se para debater e mudar políticas públicas. Para além dos números alcançados em apenas 2 semanas, vários stakeholders da esfera política e social ofereceram-se para debater estes desafios já em maio. Entre eles, o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que elogiou o projeto e reconheceu as falhas na legislação. E depois, com o apoio de todos, vamos mudar a forma como se olha para o cancro da mama em Portugal.
Acho que já dá para ter uma ideia daquilo que este projeto tem desenvolvido ao longo dos meses e, de facto, há um número que salta à vista, é o de 399 mil partilhas deste vídeo nos últimos meses, e isso prova também que há muito para discutir. O cancro não tem de ser um assunto tabu, a sociedade quer discuti-lo, quer saber mais, até porque é uma doença que está a crescer de forma exponencial e, portanto, há de facto muitos assuntos que é importante discutir e a sociedade está interessada nisso. Eu chamo então ao palco os nossos convidados esta manhã. Aproveito para chamar a Joana Mateus, que estará aqui a moderar este debate comigo. Chamo também o Dr. Laranja Pontes, presidente do IPO do Porto. Doutor, faça favor. O Dr. José Diniz, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, que é também vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, seja bem-vinda. Tamara Milagre é presidente da Associação Evita, já esteve connosco também no primeiro debate, a Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o cancro hereditário. Podem ir sentando. Faça favor, doutor, aqui. E também a Sandra Lucas é doente oncológica e tem participado neste projeto. Bem-vinda também, Sandra. Muito bom dia. Ok. Nós vamos só aqui aguardar um bocadinho de questões logísticas para registarmos um momento em fotografias que depois acompanharão também os artigos sobre este assunto publicados no Jornal Expresso. Ora, antes de começarmos a fundo a nossa conversa, gostaríamos de convidar a deputada Maria Antónia Almeida Santos para fazer, no fundo, aqui um pouco uma introdução antes de avançarmos para a nossa conversa. Muito obrigada, que responsabilidade. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade de estar presente mais uma vez no IPO. Não é a primeira vez que aqui me encontro, mas desta vez, de facto, com uma motivação diferente para me sentar e a debater esta questão. Tenho cancro e depois há muita coisa ainda por resolver, e é para isso que um decisor político, uma deputada, deve também contribuir, porque o Parlamento é, antes de mais, também dar voz, antes de decidir, a tudo que podemos fazer e ajudar através de leis, através da nossa voz. E é com muito gosto que aqui estou. Queria também agradecer ao Dr. Laranja Pontes, que tem sido sempre excepcional, colaborando sempre com a Comissão Parlamentar de Saúde. Eu sou vice-presidente da Comissão, mas estou aqui, antes de mais, como deputada, como mulher, como cidadã, e queria dizer-vos que a minha vinda aqui começou logo por ganhar uma experiência que nunca me hei de esquecer. Desde logo, porque tive a oportunidade de apanhar boleia, com a Sandra, que tive a possibilidade de conhecer. Já conhecia a Tamara e organizámos-nos de Lisboa para vir para o Porto, e foi de facto uma viagem em que eu, conhecendo já a Tamara, conheci a Sandra, que é de facto uma mulher extraordinária e que me falou da sua história de vida, e que muitos de vós se calhar conhecem, mas vão ficar a conhecer melhor e a perceber de facto o alcance deste programa. Tenho cancro e depois. E por isso queria saudar esta iniciativa, dizer-vos que às vezes é mais importante ter esta abordagem em relação às doenças e principalmente à doença oncológica, que todos nós, uns que ainda não tivemos, outros somos fortes candidatos a ter, e portanto é bom encararmos esta doença não como uma banalidade no sentido de banalizarmos a doença, mas de facto
que nos pode a todos acontecer e que devemos ter uma abordagem diferente. Convidaram-me para falar na questão dos tratamentos inovadores. Muito se poderia dizer. Eu penso desde já que o investimento em inovação, seja inovação terapêutica, seja inovação de mecanismos de organização, é sempre bem-vinda, é um investimento que traz sempre muitos ganhos, isso temos a certeza, não é um investimento para perder. E, portanto, tendo essa certeza, por que não investir mais? Na questão da inovação terapêutica, temos números que nos agradam, pelo menos neste último ano foram introduzidos genericamente, não só para as doenças oncológicas, 61 fármacos, não só para a oncologia, mas muitos são também para a oncologia. Temos a questão que apareceu e que nem sempre é transmitida, a questão da pluripotencialidade dos fármacos. Eu, ainda há pouco tempo, e porque trabalho na Comissão de Saúde, ouvi uma opinião sobre esta questão que, sinceramente, me tinha passado ao lado e que é uma questão importante, alertar para a questão da pluripotencialidade terapêutica dos fármacos inovadores no tratamento do cancro, ou seja, que sabem melhor que eu, por exemplo, se há um medicamento inovador para o cancro da mama, e visto que falámos aqui no cancro da mama, rapidamente e por força da investigação clínica adquire indicação para outros tipos de cancro, por exemplo, o útero. E isto cria um impacto, de facto, imprevisível, mas legítimo, do ponto de vista da despesa. Pode, de facto, a despesa aumentar exponencialmente. Mas esta despesa, e é isto a mensagem que eu queria dizer, esta pluripotencialidade dos medicamentos, esta despesa vai gerar muita... esta despesa é um investimento nas pessoas, é um investimento no trabalho, e agora falamos nas questões das leis laborais e das questões das pessoas que têm doença oncológica e a sua relação com o mundo do trabalho, e não há dúvida que a legislação tem que mudar, sei que há abertura do Governo para o fazer, mas até parece impossível, ainda estamos com a abordagem do antigamente, não é? Quer dizer, nós temos que encarar o cancro como uma doença crónica, e ainda bem que é assim, porque quer dizer que há uma sobrevida enorme e que podemos ter avanços muito grandes. E, portanto, resta-me para esta primeira intervenção agradecer a todos os profissionais que aqui estão, que tanto têm feito pelos doentes e por os não doentes, e que devemos ter, por um lado, uma postura preventiva, mas também uma postura curativa, porque já é possível em muitos casos, e eu, enquanto deputada e vice-presidente da Comissão de Saúde, farei o que puder para ajudar esta causa, porque estou mesmo convencida que investir na inovação, seja ela qual for, é de facto o caminho que temos que seguir. Muito obrigada. Há de facto essa ideia que é aquela que nos move também neste debate, é que o cancro deve ser de facto encarado como uma oportunidade de vida e não uma sentença de morte, e é um pouco sobre isso também que vamos falar esta manhã. Muito obrigada. Vamos, Joana, dar início ao debate. Vamos continuar a pôr aqui a Sandra na berlinda. A Sandra foi uma das 5 protagonistas destes vídeos, que eu tive a oportunidade de as entrevistar, para podermos fazer estes vídeos que estão a ser bastante partilhados, e aprendi muito com cada uma delas, e com a Sandra aprendi uma coisa sobretudo, que é não ter medo da solução, e a solução pode vir de toda esta inovação que há, e muitas vezes ao falarmos com pessoas que têm cancro, as pessoas dizem, eu tenho medo, eu não quero experimentar, eu não quero ser cobaia, eu não quero experimentar os tratamentos inovadores, e a Sandra tem uma visão completamente diferente sobre este preconceito, não é?
e como os tratamentos inovadores podem ajudar as doentes oncológicas. Queres começar por falar um bocadinho sobre... Então, primeiro gostava de agradecer o convite, para estar presente e dar o meu testemunho. Em relação à inovação, então, a inovação não são só os ensaios clínicos, são também testes genómicos, genéticos, que podem ser feitos. Eu, durante todo... A minha doença é uma doença metastática e aqui na doença oncológica é importante separar também aqui as intenções terapêuticas. Portanto, a minha doença é crónica, mas a minha doença só corresponde a 17 a 20% das doentes que recidivam e que a maior parte dos cancros de mama até tem intuito curativo, portanto as pessoas não tenham medo de ter cancro porque normalmente corre bem. O meu não correu, mas não é estatisticamente o mais comum. Mas aquilo que eu tenho feito é abrir um bocadinho também a janela à inovação, no sentido de fazer testes que caracterizam melhor o meu tumor para conseguir fazer terapêuticas mais dirigidas. Eu fiz um teste na Foundation One para perceber que tipo de mutação somática é que estava inerente ao meu tumor e por isso consigo estar a fazer um tratamento mais adaptado àquilo que o meu tumor expressa. Também já participei num ensaio clínico. E aqui é importante desmistificar nos ensaios que os doentes, quando entram para os ensaios, não são ratos de laboratório e que as pessoas devem estar um bocadinho abertas aos ensaios, porque no caso do contexto da doença metastática, apesar de não se saber qual é que é o resultado do ensaio, já houveram testes preliminares, ensaios de fase 2, fase 1, modelos animais, que justificam testes de efetividade e de segurança, que podem justificar o clínico nos aconselhar fazer aquela linha terapêutica. E por isso, e não só pelo benefício do doente que ganha na sobrevida, porque tem mais uma linha experimental, não é? A própria sustentabilidade dos custos da doença oncológica para o Estado também é uma coisa super importante, não é? Porque é a academia que ganha, porque ganha estudo, é a indústria que ganha, é o doente que ganha mais uma linha e o orçamento de Estado, uma vez que os ensaios comportam exames de estadiamento, de follow-up, etc. Portanto, acho que os doentes não devem ter medo, até porque hoje em dia, para toda a gente poder usufruir dos fármacos, alguém já deu o corpinho para estar no ensaio, portanto... Todos os doentes e todos os futuros doentes vêm a ganhar com esta desmistificação do ser humano rato de laboratório. Mas, Sandra, já há essa maior sensibilidade para esse tipo de Eu ensaios? acho que ainda há algum desconhecimento acerca disto, porque as pessoas recorrem muito ao Google, como se fosse o Dr. Google. Dr. Google, sim, mas esquecem-se que no caso da doença oncológica tem, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Oncologia, tem um site, tem os ensaios disponíveis. E ali daqui a pouco o Dr. José Diniz já nos vai pôr a par disso também. Sim, e outra coisa que eu também acho, e gostava muito, é que chegassem a Portugal ensaios que existem lá fora e que não existem cá, porque se eu fizer uma pesquisa no Val d'Hebron, tenho imensos ensaios e é só aqui já na Espanha ao lado, e aqui em Portugal porque é que não há? Ou porque é que, por exemplo, eu fui agora há pouco tempo a Washington perceber o que é que estavam a fazer no NIH e sabia que existem linhas e combinações de linhas que não fazem cá e que... Pronto, quer dizer, eu acho que o doente também tem aqui um papel de se informar para saber como é que se move e na sua própria responsabilidade do doente, como é que desempenha o seu papel. Tamara, se calhar pode dar-nos aqui também um pouco o retrato mais global, porque certamente na associação também falarão sobre isso. Estas dúvidas que muitas vezes os doentes têm, colocam-nas à associação? É um tema que abordam, esta questão da participação nos ensaios clínicos? Na maioria dos casos, as pessoas nem se lembram ou nem sabem que há uma coisa chamada ensaios clínicos. E isso, de facto, é um papel fundamental também de uma associação, explicar e, portanto,
ensinar as pessoas relativamente aos ensaios clínicos, que isso é uma coisa boa, que isso traz provavelmente novos medicamentos ao mercado e tudo o que estão a fazer agora também passou antes por ensaios clínicos. Ninguém é rato do laboratório e as pessoas, inclusivamente, têm uma vigilância completamente diferente, muito mais cuidadosa, estão em excelentes mãos participando no ensaio clínico, não é? E normalmente não fazem um tratamento que possa ser pior do que aquilo que é o atual standard para esta doença, este caso. Normalmente é uma coisa supostamente melhor. Pior não vão ficar. E qualquer coisa que não esteja a correr bem... também interrompe-se logo o ensaio clínico, claro. Portanto, no fundo, acaba por ser maior a vontade do doente em contribuir para uma possível solução do que propriamente um sentimento de desconfiança em relação ao ensaio? Então, se nós falarmos numa doença metastática que é incurável, que isso é um facto, então só me resta experimentar outras coisas. Ou eu paro já com os medicamentos que temos no mercado e não estão a resultar, ou então eu experimento um potencial novo medicamento que possa, de facto, prolongar significativamente a minha vida. Isso é ótimo. Vamos tentar perceber um bocadinho melhor também como é que funcionam estes ensaios. Há pouco a Sandra já passava ali a bola ao Dr. José Diniz para percebermos melhor como é que isso funciona. Sim, se calhar vou passar para o José Diniz, que é representante da Sociedade Portuguesa de Oncologia, e isto da inovação não é só medicamentos, ou é? Todo este acesso a novos mercados, a novos medicamentos e todas estas novas terapêuticas, existe também toda uma organização dos hospitais e do Estado e de pensar isto de uma maneira mais abrangente. Em nome da SPO, agradeço o convite que nos foi feito, é com muito gosto e que aqui estou. A Sandra quase que já de rajada passou pelos grandes temas. Eu vou comentar duas ou três coisas, é muito importante. Nós na SPO temos feito algum trabalho de reflexão sobre este assunto. A inovação é muito mais do que ensaios clínicos, muito mais do que fármacos ou até novos dispositivos médicos. Interessa-nos muito também falar sobre a organização, a inovação de processos, porque a inovação de processos é que mais tarde vai dar origem a que os ensaios clínicos e essa inovação farmacológica possa entrar com acesso a todos, não só a algumas pessoas que são mais esclarecidas. Portanto, nós somos... O Sistema Nacional de Saúde cobre grande parte do país e, portanto, temos que nos preocupar, enquanto organização científica e da área, de proporcionar que essa inovação chegue a todos. Okay? E, portanto, achamos muito importante, numa altura em que se prevê que a incidência do cancro vai aumentar 30% e em que há escassez e problemas médicos, como vemos nos hospitais, com a abertura de telejornais, como é que nós vamos conseguir tratar mais pessoas com menos dinheiro? Isso é possível. Okay? Veja-se o caso do IPO do Porto, que fez uma mudança estratégica na concepção da abordagem do doente oncológico há cerca de 10 anos atrás, poupou dinheiro, gastou menos e é mais eficaz e, por contrário, conseguiu fazer que a investigação aqui chegasse de uma maneira a todos, que é o que me interessa. Não pode ser só, porque senão começamos a ter áreas de nicho. E é preciso espalhar isto a nível nacional. As pessoas têm o mesmo direito de Vila Real de Santo António até a Valença do Minho ou à Ilha do Pico terem as mesmas condições. Esse é que é o nosso grande desafio. Que mudança foi essa que fez há 10 anos atrás? O Dr. Lareja pode poderá explicar, mas é a mudança do paradigma. Nos últimos 10 anos o IPO mudou, abordou a abordagem por patologia. Nós não temos aqui o serviço de pneumologia, de medicina interna, temos a dar apoio, mas temos unidades de patologia, cancro da mama, tumores digestivos, tumores do sistema nervoso central. Mas isso é o que nós fizemos agora, mas temos a inovação futura, e já foi falado, se calhar isto já é obsoleto. Nós temos agora que ter novas maneiras de tratarmos. Agora temos o doente que tem uma mutação no BRCA, um doente que tem a mutação que, por exemplo, dê o ER2.
Mas já não é só no cancro da mama, já há no cancro gástrico, já há no carcinoma do endométrio, já há nas glândulas salivares. Os doentes vão fazer o NGS, que é o Next Sequencing Genetic, aparecem na consulta já com um painel de mutações. E de repente vemos os fármacos pluripotenciais. Aquele que servia para o cancro gástrico, afinal, será que funciona? Também no sarcoma da perna está lá a mutação. Funciona ou não funciona? É um tumor raro. Temos que testar. Temos que testar. E como é que se testa isso? Somos só nós? Não. Temos que estar associados a plataformas internacionais. Porque nos Estados Unidos é fácil porque eles funcionam nos 52 Estados americanos e têm uma estrutura. E nós temos que estar a nível europeu, não fazemos parte da URTC ou de outras organizações, mas sempre à escala europeia. E, portanto, temos que ter estruturas nacionais que sejam capazes de estar de acordo com os padrões mais elevados europeus, porque senão batemos à porta destas organizações e dizem: vocês ainda têm muito que melhorar. Portanto, o ensaio não vai para aí que vocês não têm os estándares mínimos de qualidade. E é nesse ponto que estamos atualmente. Exatamente. E, portanto, nós temos que mudar muita coisa em Portugal ao nível das estruturas de execução, portanto, ao nível da abordagem, e depois também nesta área mais específica que é de quem é que tem acesso a esta terapêutica de ponta. Mas para nós estarmos lá, nós temos que obedecer. Se nós quisermos organizar um campeonato do mundo de futebol aqui em Portugal, ou um europeu, nós tivemos que ter capazes de fazer estádios, fazer tudo. Só não vem para cá, ponto final. Se calhar até vai mais depressa para a Turquia, ou vai mais depressa, agora vai para a República Checa. Portanto, nós temos, isto também é um jogo de competição, e é por isso que alguns ensaios não vêm para cá, porque todos querem lá estar. E nós, desculpem-me lá o termo, temos andado um bocado a dormir na forma. E, portanto, se nós não olharmos por nossos meios cá em Portugal, ninguém vai olhar. Em Espanha vive-se um momento vibrante de ensaios, porque eles já deram a volta em 2007, organizaram-se como estrutura, o Instituto Carlos III definiu as regras que todos os hospitais têm que fazer e, portanto, estão todos a jogo. Nós, aqui em Portugal, ainda temos só 2 ou 3 estruturas que estão a arrancar e uma equipa, 2 equipas não fazem um campeonato. Nós temos que ter 5, 6 centros para valer a pena, porque nós estamos no fundo da Europa, isto exige uma logística muito grande. Está aqui a enfermeira Berta, que está a ver lá em cima, que todos os dias manda o sangue, é colhido aqui nos doentes, às 4 da tarde, às 8 horas já está na Suíça a fazer as análises e nós estamos a receber na internet, mas alguém paga isto, ou há um budget muito forte, e nem todos os ensaios, os grandes ensaios, nem têm a indústria por trás. E os próximos, para os próximos anos, nem pensar nisso, são as associações de doentes, os ensaios clínicos perpétuos, por exemplo. Temos uma análise, o doente tem um ensaio clínico que analisa, está toda a construção do ensaio, da logística, da SEIC, a parte regulamentar toda, e depois as associações de doentes vão dizer: ok, no cancro de pulmão, mutação no ALK, e as associações de doentes vão convidar 2 ou 3 empresas para financiarem o ramo da mutação do ALK, que arranjam um fármaco. Agora do Herceptin, porque o cancro de pulmão também pode ter 2 a 3% do Herceptin. Outro ramo. E construímos uma árvore. Analisámos ao fim de um ano, dizendo: isto não funciona. Corta-se o ramo e entra outro. E o ensaio corre. Mas para nós estarmos nestas plataformas, um novo desafio tem que pensar. As associações de doentes têm que entrar nisto e os hospitais também. E esse eu deixo aqui o ponto para o Dr. Pontes. Doutora Laranja Pontes, tem a bola passada. Muito bom dia a todos. Quer dizer, esta conversa do Zé Diniz, muito otimista, depois tem de ter na prática, realmente, tem que distinguir alguma coisa na prática. Na segunda-feira passada estiveram cá 2 auditores, por acaso eram espanhóis, por causa da nossa participação numa European Reference Network, onde nós estamos em várias linhas das plataformas europeias, por acaso vieram cá por causa da urologia. Quer dizer, porquê? Porque realmente nós percebemos isso. Quando veio a diretiva comunitária falar, por exemplo, sobre cuidados transfronteiriços, as pessoas estavam todas a pensar que os doentes iam andar a ir de país para país. Não é isso. Não aconteceu nada. Praticamente ninguém passou de lado nenhum. Ninguém foi ser tratado para a Espanha, ninguém foi ser tratado para outros sítios. O que é? É realmente a necessidade que nós temos de nos organizar nestas European Reference Networks para competir, por exemplo, com os Estados Unidos. Para quê? Para haver maior formação dos profissionais, harmonização dos tratamentos, saber o que é que se está a fazer em qualquer sítio da Europa neste momento. É esse o objetivo das European Reference Network. Não é referenciar doentes para ir tratar-se a outro sítio qualquer ou outros virem cá. Não é isso. É nós estarmos incluídos todos numa comunidade científica e organizacional de prestação de cuidados de saúde que realmente pode promover aos cidadãos as tais oportunidades. Uma coisa são ensaios clínicos, outra coisa é a atividade assistencial.
Ensaios clínicos estão para coisas pequenas. Abre um ensaio clínico, nós vamos, o ano passado conseguimos recrutar 250 doentes, mais ou menos, para meter em ensaios clínicos. Quer dizer, mas nós atendemos 10 mil novos doentes. Este hospital tem 10 mil novos doentes. Meteu 250 doentes, tem 1.400 novos casos de cancro da mama. Meteu 250 em doentes em geral. Os outros todos, o que é que aconteceu? Acho que foram todos tratados pelo standard. Não houve, pelo menos eu como Presidente do Conselho de Administração, não me passou pela mão não houve nenhum processo que foi dito, não se trata isto porque falta. Não, todos os doentes, inclusive miúdos com doenças raras que gastam imensos recursos financeiros, foram todos tratados e foi tudo proporcionado aos cidadãos que cá vieram, porque isto é um hospital público. Mas, por exemplo, neste momento já estamos a entrar nas tais, por exemplo, agora vem aí, as novas terapêuticas que são realmente o cúmulo da terapêutica personalizada, que é tirar as células dos doentes, geneticamente modificá-las, amplificá-las, torná-las. Mais relacionado com a imunoterapia. Nós estamos preparados para isso. Nós, IPO do Porto, por exemplo, estamos preparados para isso. Porquê? Porque já nos preparámos nos últimos anos para isso. Estão preparados em termos de recursos Estamos também? Preparados para isso. Nós estamos preparados. Aquilo que às vezes vemos aí, o miúdo, eu vou dizer este nome, não é personalizado, mas o super T, o super qualquer coisa, estes miúdos que às vezes aparecem na comunicação social sobre isso, nós, por exemplo, já temos condições para fazer essas terapêuticas cá. Agora, o que é que precisamos? Precisamos tem um centro de ensaios clínicos muito grande. Porquê? Porque os ensaios clínicos também são recursos financeiros. Há dias tivemos aqui um belga que veio cá e eu perguntei porquê é que na Bélgica há 170 locais de ensaios clínicos? E ele disse, porque os ensaios clínicos são mais bem pagos do que os seguros de saúde. Por isso, se um doente entra num hospital e eles têm a hipótese de meter num programa de tratamento que no mínimo é igual ao standard e que ainda é mais bem pago, como eles vivem de gerar receitas, há mais ensaios clínicos na Bélgica. Não é porque os médicos de lá sejam melhores ou porque os doentes de lá sejam mais diferentes dos nossos e mais disponíveis. É porque há condições locais que são diferentes. E é o que nós devemos fazer, olhar para isso como várias vertentes. A vertente do acesso dos cidadãos à inovação, perceber que, por exemplo, os sistemas de saúde só são sustentáveis se forem inovadores. Se nós mantivéssemos os antigos modelos de prestação de cuidados, hoje tínhamos um serviço de saúde caótico, pouco produtivo. Quanto mais incorporarmos a inovação na nossa prática,
no diagnóstico, é extremamente importante. Por exemplo, as pessoas pensam um sítio, um local onde se gasta muito dinheiro, por exemplo, é no diagnóstico. Mas ter um diagnóstico preciso é não deitar dinheiro fora. Porque fazer um diagnóstico perfeitamente preciso e dizer para este doente é este medicamento, é não fazer não sei quantas tentativas que antigamente se fazia. Por isso, a inovação, tanto seja no diagnóstico, como seja no tratamento, como seja nos processos, é muito importante. O acesso, o cancro da mama, que é aquilo que estamos a falar, nos últimos 25 anos teve um aumento significativo em geral. Nos últimos 10, 15 anos está mais ou menos estabelecido, exceto no cancro metastático. O cancro metastático tem melhorado, nos últimos 10 anos melhorou de 35% para 55% de sobrevida, que são 70% de melhoria. Isso realmente deveu-se às drogas e à organização e ao plano de cuidados. Hoje há planos de cuidados muito mais... Nós há dias publicámos um artigo, os nossos doentes com câncer da próstata têm melhor sobrevida, melhor mortalidade que a população em geral dos homens com a mesma coisa. Sabe porquê? Simplesmente porque são mais observados. Tratam os problemas cardíacos, tratam os problemas de tensão, os diabetes, não sei, têm maior assistência, têm uma sobrevida maior apesar de ter um cancro presente. No cancro da mama é a mesma coisa, o cancro metastático, cada vez é mais observado, há mais exames complementares de diagnóstico. Agora, alguns que podem ser, o que é que nós temos de fazer é planos bem organizados para evitar o desperdício. Não fazer coisas por fazer, mas que as coisas que são pedidas tenham um objetivo. Se for para parar um medicamento, fazer um TAC para parar um medicamento não é um desperdício, é um investimento. Se for fazer um PET e dizer este doente já não vale a pena estar a investir a ser operado, o cancro do pulmão mudou imenso nos últimos anos por causa dos PETs. Porque antigamente um doente tinha um nódulo no pulmão e ia para ser operado, era a primeira coisa, vai para ser operado. Hoje não. No cancro digestivo, a mudança da estratégia de abordagem dos tumores mudou completamente com os meios complementares de diagnóstico que se melhoraram. Não tem a ver com drogas. Um doente hoje com um cancro do colo retal avançado não vai ser operado. Primeiro que tudo faz quimioterapia, depois faz radioterapia, ou pode fazer-nos aí, e depois é que é operado. Portanto, o custo por doente oncológico, o tratamento está então a reduzir, se virmos o quadro geral? O que é que eu posso lhe dizer assim, se for ver ao site da ACSS, que é uma coisa pública, onde estão os preços por doente padrão, custo por doente padrão tratado. O custo por doente padrão tratado na rede de hospitais portugueses, o mais baixo é a PPP de Braga e a seguir é o IPO de Porto. Doente oncológico, desculpa. Não, doentes em geral. Doentes em geral. Sim. Um doente tratado no IPO do Porto é mais barato, muito mais, chega a ser, eu não sei, mas 60%, 70%, que há alguns pequenos hospitais da província com doentes em geral. E agora, assim, alguém devia pensar, perceber o que é que acontece aqui. Porquê é que é mais barato? Porquê é que é mais barato? Ainda que, e olhando para os dados que temos, no que toca, por exemplo, a medicamentos, o preço com tem vindo a medicamentos aumentar. É muito caro. Agora, se calhar, provavelmente, o que acontece? Nós temos preparação centralizada da quimioterapia, diagnóstico avançado, meios complementares de diagnóstico disponíveis para fazer as tais opções. Isso tudo vai ter reflexos, provavelmente. Agora, alguém tem que analisar isso. Não é a mim que diz respeito. Eu estou no nível do diretor do hospital. Não estou acima disso. Gostava que alguém no Estado, o poder dissesse político, estou a olhar ali para a doutora Maria Antónia Almeida Santos para ver se tem alguma intervenção neste sentido. Bem, eu não estou aqui, eu não tenho poder executivo já agora, claro. Já que estamos todos a descartar a nossa responsabilidade. Não, mas é evidente que nós, e enquanto deputada, tenho obviamente até a obrigação de fiscalizar o poder executivo. E nessa medida... E de pressionar também. E pressionar no bom sentido, e de legislar e de questionar, e é isso que temos feito sempre.
É evidente que o Serviço Nacional de Saúde tem imensos problemas por resolver, e é lógico que tem que se fazer prioridades, e nós temos assistido a várias prioridades, desde logo no aumento do capital humano, digamos assim, para o tal acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, mas é evidente que ainda há muitos problemas por resolver. Ainda há pouco falávamos na questão da burocracia, da falta de autonomia para contratar pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. E quando o Dr. Laranja Pontes falava na questão do preço, como é que disse, o peso por doente padrão, bem, cada vez que nós vamos a um hospital não estamos a pagar só os atos que nos são imputados àquela pessoa em concreto. É preciso pagar tudo, o sistema todo. Portanto, eu percebo que o preço de um doente num hospital de província possa, em alguns casos, ser mais caro do que o preço no IPO do Porto. Isso a mim não me faz muita confusão. Mas uma questão que o Dr. Laranja Pontes falou e que diz algum respeito, e que eu, enquanto deputada, alguma coisa podemos fazer, diz respeito ao desperdício, diz respeito à organização, diz respeito à autonomia. Se pode dar mais autonomia, mais capacidade, tudo isto tem a ver, e a mim é o que mais me interessa, é de facto como é que nós podemos, como é que pode haver um acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de uma forma equitativa, que um doente de uma região do interior do país possa ter acesso a este tratamento, que possa vir ao Porto, ao IPO do Porto, ser tratado, por exemplo. E nisso, de facto, nós, os decisores políticos, podem ter alguma questão, alguma medida, alguma atitude que possa desburocratizar, que possa impor essa equidade que tantas vezes falta nesta questão das assimetrias e portanto, é a única forma que eu tenho de poder resolver o problema, é de facto podermos uniformizar, criar uma certa equidade no acesso e dar meios às instituições hospitalares, seja de uma forma ou de outra. Muitas vezes nem sempre o mérito é recompensado, nem sempre a produção, digamos assim, para falar numa palavra que pode abarcar tudo, é também compensada, de modo que temos que nos organizar nestes processos. Eu acho que nós estamos numa fase em que, o Sr. já disse tudo, temos médicos tão bons como em qualquer parte do mundo, ou melhores até, temos tratamentos inovadores tão bons ou melhores do que... Falta-nos, de facto, uma inovação nos procedimentos. Quando diz temos de nos organizar, temos de organizar também a própria informação que podemos recolher dos nossos doentes, porque isso é muito útil também para os estudos e para a inovação. Nós temos ouvido falar no Registro Oncológico Nacional. Sim, que foi aprovado, como sabem, por unanimidade na última sessão. E, portanto, daí pode vir um proveito bastante grande, não é? Com essa informação. Exato. Estamos já a utilizá-la eventualmente da melhor maneira, ou ainda estamos numa fase de aprendizagem também? Eu acho que tem havido alguns problemas, mas que se pensarmos que ainda há pouco tempo estávamos a discutir a aprovação desse Registro Oncológico Nacional, pronto, vemos sempre que houve um avanço. Agora, é evidente que, pelo que eu tenho ouvido, porque eu de facto não sou uma cliente assídua desse registro, o que eu tenho ouvido é que há alguns problemas para aceder à informação. Sempre que eu tentei para saber os últimos dados, consegui. Eu acho que já temos mecanismos, seja no portal, seja no registro. Hoje em dia uma pessoa pode ter acesso a uma série de informação. E eu, sendo uma informação oficial, eu acho que é uma informação credível, não é? Sei que o problema é mais
complicado para introduzir a informação. Os profissionais de saúde queixam-se muito que têm um número enorme de perguntas que têm que registar e preencher, e aí falta tempo para falar com os doentes e atender os doentes. Muitas vezes os doentes têm dificuldade em aceder à informação, e aí acho que as associações de doentes têm sido inexcedíveis nessa ajuda. E não nos podemos esquecer que cada vez mais há doentes mais informados e que sabem, antes de irem à consulta, são doentes profissionais, não é? Já sabem o que é que vão ouvir e discutir com o médico, portanto os senhores têm uma dificuldade acrescida que é isto. Eu gostava só de dar uma chega. Até há cerca de 6, 7 anos havia o dogma cá em Portugal de que a publicitação dos ensaios clínicos, os locais onde estão a ser feitos, era proibida. Era proibida. E as pessoas, não sei se era, ou havia quase um tabu sobre o assunto. A Sociedade Portuguesa de Oncologia decidiu arriscar e disse, não, nós vamos pôr no nosso site, vamos pôr mesmo, e está atualizado 2 em 2 meses, ou quase mensalmente algumas vezes, e portanto neste momento no site da Sociedade Portuguesa de Oncologia estão lá todos os ensaios, seja na Fundação Champalimau, seja no Hospital Santa Maria, seja no Hospital de Faro, seja no IPO, seja no Hospital de Braga, seja no privado, seja no público, é na CUF, no Hospital da Luz, na Trofa, tudo, está lá tudo. Isto faz com que o site do IPO do Porto também tenha os nossos. Nós recebemos todas as semanas doentes do país inteiro, neste momento. É uma coisa muito... que nota-se a importância disso, é que todos os dias recebemos doentes a pedirem-nos para ensaios, das coisas mais variadas, com muita pena nossa, a grande parte não cumpre, ou porque realmente nós não tínhamos os ensaios que devíamos ter muito mais. Eu que também sou responsável de cada unidade do IPO, não estou contente porque nós queremos ter sempre mais e nós nem a 10% acho que estamos do que devíamos estar, porque o Hospital Valdebrão não é um hospital público, da mesma dimensão que o Hospital São João. E consegue ter o sítio de ponta, neste momento é o 2º ou 3º centro de ponta da Europa. Como é que eles conseguiram fazer isto? Tendo um sistema público, tal como o português, conseguiram fazer isto. E em Espanha há muitos Valdebrons neste momento a fazer isso. Esse é que é o grande desafio, é nós percebermos. E depois qual é o problema? É que nisto dos ensaios, a indústria olha para Portugal, e já não é como país, é a Ibéria. E nós estamos a competir. Quando nós vamos dizer, o ensaio X é ótimo, tem uma droga inovadora. Nós, como médicos, acreditamos que isto vai ser uma mais-valia. Porque a primeira coisa é que o investigador acredite que aquilo é bom para o doente. Porque senão, ensaios fúteis, nós não os queremos. Mas se achamos, nós temos... Não, nós vamos concorrer. E eles dizem assim, só há 6 centros, só há budget para 6 centros na Península Ibérica. Se os 6 centros estiverem do outro lado da fronteira, meu amigo, não é? Ficam lá os 6. E nós, neste momento, em algumas áreas, aqui estamos, o 2º, 3º, 4º, o IPO do Porto, eu falo por IPO, e às vezes conseguimos que entre outros 2, 3 centros. E às vezes dizem-nos assim, olha, só vocês, apesar de serem o melhor de todos, mas são só um. E a burocracia é tanta, porque eles depois têm que meter a SEIC, a Farmé, tudo cá, e em Espanha eles têm lá 7, 8 centros, fazem aquilo uma vez. Depois a economia de escala. É para explicar porque é que nós às vezes ficamos de fora. E temos de ter esta noção que nós somos periféricos. E muitas vezes os nossos decisores, os nossos reguladores não percebem isto. Que nós temos que fazer um esforço adicional. Nós temos que ser muito melhores do que os do lado de Espanha para podermos estar. E muitas vezes já olham para nós, Grécia e França ao mesmo tempo. Não querem saber as fronteiras. Já são poucos os que querem. E isso é uma dificuldade acrescida. Portanto, o que é que nós temos que fazer? É jogar com as mesmas armas. Temos que nos organizar aqui internamente, melhorar as nossas performances para irmos à luta. Porque senão ficamos de fora. Doutor, mas é só uma questão de dinheiro? Ou... Não é dinheiro. É organização de processos. Por contrário, dinheiro não tem nada a ver. O Dr. Pontes pode lhe dizer, pelo nosso exemplo, dinheiro, isto é uma coisa que dá, entre aspas, dá dinheiro ao IPO, mas que não podemos gastar. Porque quase sempre a ideia que passa é essa, não é? 11 meses para ter 2 farmacêuticas para serem aprovadas. Os ensaios para virem precisam ter farmácia, gente que depois possa acompanhar a visita ao nosso centro. Está lá, gente, não é tudo menos médicos. E até enfermeiros, ok? E pessoas dedicadas àquilo. Bom, se nós não podemos contratar... Eu costumo dar sempre este exemplo. Imaginem que vão abrir um hipermercado
e num hipermercado numa área e dizem, bem, eu posso faturar com este hipermercado 40 milhões de euros. Fizemos estudos de mercado, sabemos isso. E vamos dar acesso às populações ali a terem um... E alguém disse, pois, vai lá abrir. Mas eu disse, eu tenho 40 milhões, mas eu vou gastar 4 milhões de euros em ordenados, que é a despesa para pôr a coisa a funcionar. E alguém nos disse, olha, pode lá fazer o que quiser. Você só tem 100 mil euros para os ordenados. Pá. Vem o concorrente, faz um lá ao lado e o nosso negócio foi abaixo e o lucro todo. Porque este lucro é para investirmos nos doentes, nos processos, em todo o lado. Nós temos que juntar o útil ao agradável. Não é só dinheiro, pelo contrário, é para nós utilizarmos esse dinheiro para carrearmos para processo. Este programa está a ser visto no Facebook, só para dizer que estes centros, o Valdebron, o Royal Mason em Londres, estão cheios de portuguesas. Alguns estamos a ver agora neste momento. E depositam em nós grandes esperanças para a gente consiga convencer os decisores a olharem para isto com outros olhos, porque eles tiveram que emigrar. E alguns que são das melhores pessoas formadas em Portugal, que estão no estrangeiro, em centros de referência, MD Anderson, nos Estados Unidos, e que estão lá, e estão à espera de voltarem a Portugal. Eu espero para centros públicos, agora sou eu a puxar a minha costela, não vão, porque felizmente também há centros privados que já abriram isto e estão a perceber que há um enorme potencial, mas nós, como SPO, olhamos o privado e o público, mas a grande parte está no público. É importante nós termos um SNS, que é dos melhores da Europa, mas só temos olhado para o SNS a parte da despesa. É importante. Agora houve uma nova proposta de reformar o SNS e desta parte, que é componente de trazer dinheiro para Portugal, de investimento estrangeiro cá, porque se é investimento estrangeiro que traz mais valia, é melhor para os doentes, é melhor para todos, muito pouco está escrito. Enquanto que os ingleses, que é nosso modelo, olharam para isto e em 2007 tiveram uma mudança radical. Olharam para isto como uma forma profissional, senão é os doentes coitadinhos e isso não pode ser. Disse há pouco que esteve à espera 11 meses de quê? Quando nós, num sistema público, se nós precisarmos de recrutar mais gente, nós fazemos os pedidos. E a burocracia, se eu tenho agora um ensaio clínico que me dizem assim, recebo hoje um ensaio, para explicar melhor. Imagina um ensaio clínico que é aquele que nós queremos. Estamos todos à espera e que andamos a lutar, a fazer telefonemas, a ir por essa Europa fora e por esse mundo fora, nos encontros onde vamos. Finalmente, Portugal toca o telefone. Tal como numa empresa, tocou o cliente. Ok, nós temos isto e nós temos 3, 4 dias para responder se estamos interessados. Se temos doentes, é preciso ter doentes. O IPO tem 10 mil doentes. Podemos ser o melhor do mundo, mas não há doentes. Não há ensaio. Não ponham cá. E nós temos 3, 4 dias para responder. Respondemos. Temos aquilo, tudo, por ali fora. E às tantas, dizem, ok, vamos recrutar 10 doentes. Porque é preciso recrutar 10 doentes em 10 meses. E o ensaio vai começar dia 1 de dezembro de 2018. E está o recrutamento até dia 2 de março de 2020. E, portanto, ok, vem para Portugal e nós cá começamos o processo, mas temos que ter SEIC, temos que ter Infarmed, temos que ter isso tudo. Mas nós não temos só este, temos os outros todos. E este é muito importante. Mas nós só temos 4 funcionários. E agora uma foi-se embora. Porque veio cá, a indústria ela arranjou melhor emprego, foi-se embora. Não é? E alguém... Agora é preciso marcar uma reunião de início. É preciso marcar. Epá, só são 3, já temos compromissos assumidos. O que é que faz um empresário qualquer? Vai ao mercado e contrata, porque isto é o seu core business. É preciso fazer. Isto é sistema público, não podemos. O que é que faz o Valdebron? Contrata imediatamente, segunda-feira está cá. Ok? É assim. Imaginem a Auto-Europa, costumo dar este exemplo, Auto-Europa, importância, 2, 3% do PIB. Se amanhã forem 80 engenheiros embora, eles têm uma escola de formação, 3, 4 dias depois vêm 80 engenheiros porque a máquina não pode parar. Nós estamos no sistema público. Que eu saiba, só Braga, talvez a Fundação Champalimau, o IB Lead Oftalmologia em Coimbra, que têm essas condições de autonomia. Eu tenho autonomia para dizer assim, olha, amanhã vai lá ao mercado, arranjo 2 farmacêuticas, 3 data managers, porque nestes projetos, super projetos, e é para a semana, não é daqui a 8 meses, 9 meses. Este é que é o ponto. É aqui que se joga isto. Claro, eles depois vêm cá visitar-nos, começam-se a perceber, conhecem-nos por dentro, porque eles estão cá todas as semanas os monitores, que foram ali ao centro de investigação. Todos os dias temos pessoal de fora a ver aquilo que estamos a dizer. Não vale a pena estar aqui a dizer uma coisa, porque eles estão lá a ver, conhecem-nos tudo. Tem luz verde para ver. E, portanto, a mentira aqui não existe. E, portanto, estas são as nossas lutas muito comezinhas do dia-a-dia que respondem um bocadinho a essas dúvidas.
Portanto, com a autonomia, vocês conseguiam muito Claro, mais gerirmos receitas, muito bem, evidente. E com essas receitas conseguiam fazer investimentos, depois poupavam Claro, o agora, orçamento do Estado. portanto, a questão que se põe é como é que os outros países, que são os nossos concorrentes, se organizaram? Acho que é muito simples. Eu fazia assim, se o negócio fosse meu, eu fazia assim. Vou ver como é que os outros funcionam e vou, no mínimo, copiar e adaptá-lo para melhorá-lo, para ainda ser melhor que eles. É assim que se faz. Exato. Portanto, esta organização, quando falam em organização, é a organização de quê? Dentro do IPO é os vários hospitais ou é os vários hospitais públicos e privados? Uma vez que está aqui nesta plataforma, se pudesse explicar melhor qual seria o primeiro passo? A questão da organização tem esses dois níveis. Aquilo que o Zé Diniz já explicou, que é assim... O que é necessário? Para Portugal é preciso que exista um cluster. A gente fala do cluster do Health Cluster, não sei o quê. Pronto, para a inovação também tem de haver um cluster para a inovação. Não à espera de subsídios, mas pessoas preparadas para responder a desafios, que são coisas completamente diferentes. Se houver um cluster para a investigação clínica, há maiores probabilidades de existir mais ensaios e mais investimento, porque isso a gente pode olhar para isso como curiosidade clínica, como satisfação das necessidades dos doentes, mas também pode olhar como investimento e como exportação de serviços de alto valor acrescentado. Por isso, se nós tivermos um cluster associado aos ensaios clínicos, várias instituições que apresentem têm os tais doentes especiais para cada ensaio, não é a população em geral, são doentes especiais, que têm a sua organização para responder diretamente, temos mais probabilidades de ter sucesso do que se for só um ensaio, e quem são um essas centro. Entidades que teriam A diferença é preciso estrategicamente ver isso e dar os tais passos para permitir, por exemplo, autonomia. O que estamos a falar sobre, por exemplo, ensaios clínicos no IPO, quer dizer que é assim, diretamente nós, o ano passado, conseguimos ir buscar cerca de 1,5 milhão de euros de receitas diretas sobre o assunto. E se for assim, e os doentes que não foram tratados com isso e que gastaram os dinheiros, são mais 4 milhões de euros. Porquê? Porque o ensaio clínico paga radiografias, paga consultas, paga análises, paga os medicamentos. Por isso, os doentes que não entraram em ensaios clínicos gastaram o Orçamento Geral do Estado. Os doentes que entraram no ensaio clínico foram buscar dinheiro de indústria que pagaram tudo isso, inclusive as consultas, os taques de ressonância, dos PETs, tudo isso foi pago. Por isso, isto é uma coisa que é evidente. Por isso, as pessoas têm de pensar, os decisores políticos têm de pensar e dizer assim, sim senhor, isso é realmente um nicho de atividade que vocês justificam, que para isso precisam de 3 secretárias. Não estamos a falar de administradores. Normalmente estamos a falar de farmacêuticos de início de carreira, estamos a falar de administrativos ou de licenciados perfeitamente de início de carreira. É isso que estamos a falar. Não estamos a falar em altos quadros com muitos vencimentos. Diz que com meia dúzia de pessoas consegue milhões. Agora, é assim, de repente há um ensaio, é preciso meter 3 pessoas, uma para a farmácia, 2 para a gestão documental. E eu, se perguntar, não digo a quem, mas se era um ministro muito alto, ele só daqui a um ano vai-me dizer, apresenta um projeto, uma viabilidade económico-financeira, não sei o quê. E esse cluster era consigo e com mais quem? Com as instituições que quiserem. Com as outras fundações, com outras entidades privadas, públicas? O que eu acho engraçado, que me fico admirado, é não ver os privados em Portugal, que deviam ser, que têm toda a liberdade de poder fazer isso, e não estão organizados. Não se juntam. Porque, por exemplo, algumas coisas faltam os doentes. Claro. Não se esqueçam de uma coisa, os indicadores de saúde em Portugal são feitos essencialmente à custa dos hospitais públicos e do Serviço Nacional de Saúde, não é propriamente dos hospitais privados. Os hospitais privados têm a ver com amenidades e com acesso a algumas coisas. Agora, os grandes indicadores, sobrevivências, incidências, tratamentos e não sei o quê, têm a ver com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quer dizer que podíamos estar aqui a falar, como se fala muito do calçado, e já que estamos no Porto, não é? Da APICAPS, ou da AIMAP, ou dos textos, temos aqui no fundo uma fileira que não só salva vidas, como cria emprego
E ainda faz poupar dinheiro. E como poupava muita despesa. Não consegue, acho que os responsáveis não alcançam isso. É que abrir estes nichos de mercado poupa despesa, não acrescenta recursos. É ao contrário. Vai buscar uma receita e evita uma despesa. Se não conseguem perceber isso, se calhar poderá partir eventualmente dos doentes, não sei, Sandra, Tamara. Sim, claro que eu tenho todo o interesse como doente, não é? Representando os doentes, que toda essa gestão funcione até pela própria sustentabilidade, como é óbvio. Mas aqui, por exemplo, em relação à doença metastática, um ensaio novo para mim é uma nova molécula, é uma linha. Portanto, se eu para fazer, por exemplo, um neratinib tenho que ir fora, porque cá não há só um ensaio, o ensaio não abriu cá, por exemplo. Então, como é que eu faço? Tenho que ir fora, porque eu quero fazer essa linha, são mais 6 meses, mais 9 meses, mais 11 meses, e isso é que faz a OS de um doente, não é? A overall survival de um doente faz-se com este conjunto de linhas, não é? Por isso eu tenho que ir à procura de novos fármacos. Ou há cá no meu país, que eu tinha todo o gosto, ou então eu tenho que ir à procura. Pronto, isto mistura-se aqui a componente micro, que é do doente, quem está com o problema... Há um problema muito premente e depois temos a questão das organizações, mas uma está ligada à outra, porque senão isto não faz, não podemos fazer chegar ao doente. Quem é que faz o clique nisto tudo? Não sei quem faz o clique, nós acho que fazemos algum clique, agora é preciso toda a gente fazer clique, é preciso os de outras instituições que têm doentes disporem-se para isso. Outra coisa é perceber realmente... E entra aqui o tal papel das associações, que olha, também uma coisa que é fundamental é ter a consciência que o Serviço Nacional de Saúde é a chave deste assunto. A chave deste assunto é o Serviço Nacional de Saúde, que é onde estão os doentes, grande parte dos doentes e os profissionais, e que existe uma oportunidade de fazer um nicho de mercado altamente interessante para os acessos. Os doentes querem o acesso. E eu, se calhar, como administrador do hospital, quero menos custos e mais proveitos. Ela quer acesso, ele quer notoriedade científica. O país quer um lugar sentado na distribuição das coisas. E a Sandra quer estar cá a divertir-se. Alguém tem que atar as pontas. Não estou como a doutora Maria Antónia, que há bocado disse que estamos todos a descartar. Não, cada um de nós é que tem que saber qual é o nó que tem que dar. Um dá um nozinho, o outro dá outro nó, outro dá, e alguém tem que dar o nó. Tem que unir as tais pontas. Só acrescentar uma coisa, no dia 25 de setembro, a Comissão de Saúde da Assembleia da República vai fazer umas jornadas para discutir este tema, que é desafios e obstruções à investigação clínica em Portugal. A doutora Maria Antónia leva aqui várias propostas para discutir, vários aspectos para discutir lá. Eu, por acaso, concordo com o doutor Laranja Pontes, que dizer, a chave disto tudo, de facto, é o Serviço Nacional de Saúde, é o SNS. E talvez... costuma-se só falar, desculpe interromper, é em despesa e não em receita, não é? Não, e despesa e receita não. O Serviço Nacional de Saúde não é para dar lucro. O que e quando se fala aqui na despesa, a despesa em saúde é um investimento. Quer dizer, despesa é uma noção. Mas não se fala no sentido da outra rubrica, não é? Temos as receitas e temos as despesas. Fala-se só da rubrica da despesa, normalmente, não é? Não, eu falo na despesa como investimento. Vamos ao fazemos uma despesa agora, estamos a investir no futuro, estamos a poupar, se quiser chamar assim. Mas nós não nos podemos esquecer, como disseram aqui muito bem, que a chave deste assunto todo está no Serviço Nacional de Saúde, que é geral, tem tendencialmente gratuito, quer dizer, tem que continuar a ser. E tem que continuar a ser aquilo que foi sempre aperfeiçoado. E isto é gerido com dinheiros públicos. Pois. E gerir dinheiros públicos não é a mesma coisa do que gerir o orçamento da nossa casa. Cada um fazemos o que queremos, gastamos aqui ou gastamos ali. Claro. Eu concordo, sinceramente, que se tem que mudar os procedimentos e que tem que se dar mais autonomia. Concordo. E acho que tem que haver uma agilização, porque é evidente que não pode parar o ensaio clínico, porque não se pode contratar duas farmacêuticas, ainda por cima que há tantas farmacêuticas a precisarem de trabalho e portanto, tudo isto não pode haver esta entropia, não é?
Pronto, mas isso é outra coisa. Tem que na mesma haver regras. Quer dizer, e eu quero que claro, isto não fique... podemos estar aqui também com um conceito esbanjador e pedir o que não é preciso. Há pouco o Dr. Laranja Pontes também dizia isso. Públicos, não estamos a gerir os dinheiros de uma fundação, ou não sei o quê. Quer dizer, eu sei que tem havido um investimento enorme, tanto no setor público como no setor privado. Ainda agora ouvimos falar num investimento de 50 milhões de euros na Fundação Champalimau para o cancro do pâncreas, ainda bem, e eu acho que ainda bem que isto é assim. Agora, quando nós falamos no Serviço Nacional de Saúde, é diferente. Há muitas regras que deviam existir, e eu concordo, e para isso farei os possíveis para que o próximo Orçamento de Estado, naquilo que caiba e possa ter algumas regras de agilização e de autonomia financeira e não só, de contratação, etc. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa transferir todas as regras do setor privado para o setor público. Continuamos a ter uma exigência que não há noutros... Isto não serve, desculpa, para nada. Exato, e a despesa é sempre um investimento quando estamos a falar de saúde e de dinheiro bem gerido. Exato. Pronto. O que eu lhe perguntava, desculpa, era sobre outra coisa. Por exemplo, outro setor público, a educação, as universidades. As universidades, neste momento, olham para os estudantes estrangeiros como uma exportação. E foram buscar receitas próprias aos estudantes estrangeiros e abriram, e aliás esta coisa toda de Bolonha e dos mestrados e tudo, e com esse dinheiro, por exemplo, o Carcavelos, não é? Foi escolhido para atrair estudantes estrangeiros ao mundo, do mundo todo, porque está ali ao pé tem bons professores e tem praia, tem tudo. O que eu pergunto é se não se pode discutir também o Serviço Nacional de Saúde, nessa autonomia que as faculdades têm para ir buscar estudantes estrangeiros, se o IPO e outras entidades públicas não podem ter maior liberdade para ir buscar receitas próprias. Isso está é possível, parcialmente, está parcialmente feito através de uma iniciativa que o Governo fez, que se chama os CRIs, Centros de Responsabilidade Integrada. Só que há ali uma coisa, um pequeno... para ser responsabilidade integrada, tem que dar autonomia integrada. Pois. Agora, não pode ser responsabilidade integrada para que o orçamento daquele centro de responsabilidade integrada está integrado no hospital que não tem autonomia nenhuma. Por isso, para que é que serve eu ter um centro de responsabilidade integrada? Nós pensamos fazer isso para a investigação. Investigação ser um centro de responsabilidade integrada. Simplesmente... as dificuldades de contratação que estão inerentes e que estão espelhadas na legislação sobre o assunto são as mesmas que eu tenho como hospital. Autonomia condicionada. No fundo está na mesma. Agora, se terem assim, que é aquilo que o Zé Diniz gostava que o Centro de Investigação tivesse, autonomia para contratar. Eu preciso urgentemente de 2 pessoas, vou contratar 2 pessoas. Porque isso vai dar receita ao fim do ano, não vai ser uma despesa. Eu queria só concretizar uma coisa para concretizar bem. Para darmos aqui a palavra também à Tamara. Só para acabar, vamos falar. Em Espanha, um hospital como este, público, a Espanha não teve a troika, escapou por pouco. Mas em qualquer grande hospital, como é que estão organizados? Ao lado, imaginem o IPO, tem o Instituto de Investigação Clínica do IPO. Porque tem uma autoridade pública, que é o Instituto Carlos III, que diz os hospitais podem ter autonomia, os institutos de investigação clínica podem ter autonomia, têm que ter isto. Vão ser observados, têm que ter um plano, vão ser auditados, vão ser... Sendo assim, o Instituto de Investigação Clínica do IPO do Porto, o Dr. Laranja Pontes, diz assim, para tratar dos ensaios clínicos, é o Instituto de Investigação Clínica. Contrata ao tempo dos enfermeiros, contrata ao tempo dos médicos que passam lá, tudo é feito ali onde deve haver e interage. Em França, isto é o Instituto Carlos III em Espanha. Em França, desde 1992, há o INSERM, Instituto Nacional de la Recherche Clinique, okay? Em França, que diz que os hospitais franceses têm o Centro de Investigação Clínica, nomeado o Conselho de Administração, que é 50%, que é o INSERM, e o outro é o hospital. E os dois paralelos ao hospital. O acidente que aconteceu na Bial, a Bial, que não conseguiu fazer o ensaio fase 1 em Portugal, porque isso nem sequer existiu, foi para a França, foi ter um destes centros, que trabalhava lá no hospital, que é o braço armado do hospital para a investigação clínica. Okay? Em Inglaterra, tem o National Institute of Health Research, que é uma rede
a uma só voz. O Sistema Nacional de Saúde inglês tem um braço armado para isto. Para a investigação clínica é isto que funciona. E nós dizemos que quem pode ter autonomia são 66 centros nos 66 hospitais ingleses. É tão simples quanto isto. Eu às vezes costumo dizer, ouça, logo a seguir à Revolução, provavelmente, nós íamos tratar do assunto da água a uma Câmara Municipal. Tratávamos com o variador. Agora as câmaras têm os serviços municipalizados. Continua a ser público, com regras, com isto, com tudo. Mas é uma coisa muito específica. Nós não podemos, entre aspas, ocupar o tempo da administração. O que é gerir um hospital com 1000 camas? É muito complicado. Mas depois isto é muito específico também. O regulador, o Infarmed, a SEI, que faz perguntas. É um mundo de regulamentos. Porque estamos a trabalhar com vidas no limite, com situações limites, não sabemos as toxicidades, não sabemos muitas coisas. E é preciso... Quando um doente entra num ensaio clínico, temos 24 horas para reportar um evento adverso grave, quer seja sábado, domingo, feriado, dia de Natal ou de Ano Novo. E, portanto, tem que ter uma estrutura montada. E, portanto, quando nos pedem, não estou a ver que é do privado do rigor, eu só peço que, se nós vamos a jogo, nos deem as mesmas condições que dão do outro lado da fronteira, de Espanha, de França, da Irlanda, da República Checa. É só isso. É só isso. Vejam, nós temos agora, ponham as embaixadas a fazer benchmarking e a ver como é que cada país fez isso e adaptarmos cá. Agora, sem nada, que é o que nós temos neste momento, é nada. E, portanto, temos de ter alguma coisa, porque temos um SNS. Quando eu digo que nós só olhamos para o nosso SNS do ponto de vista da despesa, porque outros já olharam como isto é para minimizar. Em vez de termos um déficit de 1000 milhões, só temos 500 milhões. Porque temos alguma coisa a potenciar aquilo que é bom do SNS. Agora, sem fazermos nada e fazermos esse trabalho de casa, é muito difícil andarmos para a frente e é muito difícil singrar e trazer alguns ensaios para Portugal. Podíamos trazer 20 vezes mais. Tamara, temos estado aqui a discutir muitas coisas. Tenho visto com vontade de intervir, porque também gostaríamos de saber o papel das associações em toda esta discussão. Estou com uma enorme vontade de me envolver na conversa, porque eu queria dar um exemplo concreto de inovação que pode partir de uma associação de doentes, ou não, ainda não doentes. No nosso caso, é o cancro hereditário, que eu chamo o enteado da oncologia, porque quando falamos no cancro hereditário, toda a gente diz, isto é muito raro, tipo, não interessa para nada. Errado. Não é assim tão raro. Essa é a primeira afirmação que faz a Nicolino Gabruga, que afirma que neste momento só 20 a 30% dos portadores estão a ser identificados. Isso quer dizer que andam 70 a 80% de portadores de mutação genética herdada, andam aqui, pode tocar a qualquer um de nós, e têm uma espada por cima da cabeça, podem ter um cancro em idade precoce a qualquer momento. Porquê é que paramos nós aqui a esta campanha? A Evita está aqui porque, infelizmente, o cancro da mama metastático faz parte do nosso dia a dia. Como a doença acontece em idade precoce, claro, a rapariga de 27 anos que chega ao hospital grávida e diz: tenho aqui um caroço, e o médico diz: filha, isto não é nada, isto é da gravidez, na tua idade ninguém tem cancro da mama. Essa é a história da Evita. Começou assim e a rapariga morreu 2 anos mais tarde. Isto é uma coisa que não pode voltar a acontecer. Portanto, nós tentamos sensibilizar a sociedade médica e civil para o facto de haver um tipo de cancro que tem um maior potencial de prevenção e diagnóstico precoce. Porque não é necessário deixarmos chegar a doença a uma fase tardia. É uma realidade assustadora e muito triste. Muitas das vezes são mulheres que têm crianças pequeninas ou então nem sequer chegaram a ter filhos porque ainda não tiveram e já não vão ter. Resumindo e concluindo, falamos há bocado dos European Reference Networks, o cancro hereditário até agora assumido como uma doença rara e complexa. Os European Reference Networks começaram para criar dados a nível da Europa, para podermos então investigar a doença rara, para desenvolvermos novos medicamentos e para evitarmos o subdiagnóstico, como foi o caso da nossa história,
e o sobretratamento, porque entretanto já começa a haver terapia-alvo. Talvez é melhor tratar a senhora com um medicamento específico que sabemos que resulta bem com esse cancro devido à mutação genética. E depois também promove a equidade. Os European Reference Network, de facto, trazem a melhor prática para todos os cantos da Europa, não é só nos países ricos, também os países mais pobres ficam a saber qual é a melhor prática para essa doença, e depois isso tudo vai salvar imensas vidas e depois vai salvar imenso dinheiro público. E lá está, como é que nós sustentamos o nosso sistema de saúde. Então é assim, nós temos que pensar primeiro prevenir a doença ou pelo menos evitar o diagnóstico tardio. Então, Evita lembrou-se, para nós convencermos os decisores em saúde, que eu por acaso gosto imenso da doutora Maria de... Portanto... Mas eu decido pouco. Pois, mas pronto. Para convencermos os decisores em saúde, nós temos que apresentar números, temos que apresentar contas. As contas são muito simples. Se nós partimos do princípio que os 3 cancros mais frequentes na Europa e em Portugal, claro, também, fazem parte dos síndromes de cancro hereditário, que é o síndrome mama-ovário e o síndrome coloretal, ou seja, temos envolvidos cancro da mama, cancro da próstata e cancro coloretal. São os 3 cancros mais frequentes na Europa. E se nós partimos do princípio e baseando num estudo de 2012 da incidência de cancro na Europa, nós temos todos os anos 133 mil casos de cancros evitáveis ou pelo menos supostamente curáveis, se fosse um diagnóstico precoce. Isso é uma coisa que não acontece. Outra coisa, nós não temos registro nenhum. Nós estamos todos mergulhados no esporádico. A propósito do registro oncológico nacional, mais uma vez, não sei se vai ser possível fazer aqui, mas nós estamos a trabalhar neste assunto, porque sem registros não vamos progredir para lado nenhum, isso já percebemos. O registro oncológico nacional não está a ser fácil, porque tem que fazer um casamento de 3 registros completamente diferentes, com critérios diferentes. Então, se eu tenho um registro muito mais completo do que outro, como é que faço o casamento para um registro único? Isso são tudo processos complexos e nada fáceis. Agora, nós queremos, e já falámos com uma consultora internacional com muito boa reputação, já temos o projeto todo desenhado para fazer um estudo da carga e do custo do cancro hereditário em Portugal e na Europa. E isso vai servir como modelo para os restantes Estados-membros, como evidência criada para os decisores em saúde. O cancro hereditário, afinal, tem um impacto enorme na economia. Porque a senhora dos 27 anos morreu muito tempo antes do tempo médio de esperança de vida, deixou imediatamente de produzir com a doença metastática e começou a causar custos. Ou seja, o cancro esporádico que acontece normalmente numa idade em que a pessoa já não produz, comparado com o hereditário que acontece no auge da produtividade da pessoa, e ainda faltam muitos anos para pagar impostos e não sei o quê, essa pessoa, esse cancro, pese talvez 5 vezes mais a economia de um país do que um cancro esporádico. E isto tem que ser evidenciado. E é isso que queremos fazer esta conta com esta consultora internacional. Já temos o orçamento, não é barato, portanto, qualquer ajuda é bem-vinda, mas vamos conseguir isso e vamos mudar o paradigma na investigação do cancro. Só acrescentar uma coisa, entretanto, existe um estudo, que é o estudo da mutação portuguesa, que só há em Portugal, começou cá, foi, entre aspas, descoberta no IPO de Lisboa e no IPO do Porto em ano 2000. As grandes organizações portuguesas estão envolvidas com a sponsorização da Evita e da Sociedade Portuguesa de Oncologia. E, portanto, é preciso estarmos alertarmos também a sociedade civil, porque é um estudo que custa
não estamos a pedir dinheiro ao Estado, mas é importante porque isto é uma coisa que, se não, é um estudo que se não formos nós a fazer, mais ninguém vai fazer. Mais ninguém faz. E a mutação também é um problema internacional que os portugueses gostaram sempre muito de viajar e fazer filhos. Portanto, esta mutação portuguesa já está espalhada pelo mundo inteiro. Por isso também tem peso. Vamos abrir aqui o debate também, quer à plateia, quer também a quem nos tem estado a acompanhar no Facebook. Eu e a Joana temos estado aqui com um olho também nos comentários, a ver algumas sugestões e algumas questões que os internautas têm colocado. Se calhar vamos aqui começar pelo Facebook, e que, entre as várias perguntas que eu vi, e também comentários sem ser perguntas, estão preocupados com o número de pessoas que vai ter cancro e como é que vão ser tratadas. E há aqui um comentário que diz, muito recente, diz assim: sempre preocupados com o dinheiro, a vida parece não contar. Mas nós estamos aqui preocupados com o dinheiro ou estamos aqui preocupados com a vida? Acho que estamos preocupados com a maneira como podemos financiar os tratamentos, ou não. Outra pergunta aqui também é se as indústrias farmacêuticas são um problema ou a solução. As indústrias farmacêuticas. Aliás, no comentário que é deixado, são apontadas como um problema, um dos grandes problemas, a questão da indústria farmacêutica. Estamos a falar de dinheiro ou estamos a falar de vida? Estamos a falar de dinheiro sempre, porque sem dinheiro nada se faz. Mas o dinheiro é um investimento, é um gasto que tem que ser feito para depois ganhar com isto, não é? Isso é um investimento. E depois a indústria farmacêutica é um stakeholder como os outros todos quaisquer, ou seja, sem indústria farmacêutica nada feito. Não temos medicamentos, morremos todos logo a seguir. Portanto, eu acho que é uma coisa boa, essencial, necessária e em Portugal as associações de doentes não têm apoio nenhum e, sim senhor, é a indústria, nomeadamente, que dá um patrocínio. Eu não vejo mal nenhum nisso. Ainda por cima, se eu tenho 10 patrocinadores diferentes, qual é o meu conflito de interesse? Todos vendem medicamentos diferentes. Eu também não sou vendedora. Eu sou defensora dos interesses dos portadores de mutação. Portanto, eu não vejo aqui problema nenhum. Uma coisinha rápida. Há um ensaio clínico a correr na Europa, que é o Estadios 2 do cancro do cólon, que são os doentes superados, em que, a seguir, durante 2 anos, fazem aspirina ou não fazem aspirina. A aspirina já perdeu a patente, é um fármaco que já tem mais de 100 anos. E, portanto, nem tudo é indústria farmacêutica. Já agora, nos tempos que estão a correr, das novos fármacos, das novas mutações, a maior parte das empresas que entram nos fase 1 e fase 2 são pequeninas empresas que vêm das universidades, que têm que provar que o fármaco é bom e, quando ele é bom, é que vai ser comprado já numa fase mais tardia pelas grandes indústrias farmacêuticas. Portanto, nós não estamos a falar daquela indústria das Merck, da Roche, estamos a falar de empresas que algumas que são de 5, 6 pessoas, de 15 pessoas. Não é? São as startups nas faculdades, é disso que nós estamos a pensar, que elas, por sua vez, a maior parte até vão morrer, não é? Porque nem vão ver a luz do dia, porque a maior parte dos ensaios, e só aquelas que são sobreviventes, e os custos são muito elevados, também por custo dos reguladores, porque as FDAs e a EMA, para provarem que aquilo é eficaz, são estudos brutais. Eu dou um exemplo. A talidomida, que causou aqueles acidentes horríveis no final dos anos 50, estava morta e enterrada, ninguém utilizava. Até que, na doença enxerto contra o hospedeiro e no mieloma múltiplo, descobriu-se que tinha propriedades antiangiogénicas e foram ressuscitar a droga. Eu, ainda como interno, comecei a prescrever a talidomida quando custava do género €1 cada comprimido. Até que houve uma empresa francesa que foi buscar outra vez, foi registá-lo agora com a nova indicação, e o Dr. Pontes queria quanto é que paga agora da conta, não é pelo fármaco, é que tudo. Eles até ficam com o número do médico, o número de telefone do doente, tudo e mais impôs determinadas regras para se dar um medicamento que está na ordem dos milhares de euros por mês de tratamento. É assim que são as coisas. E não teve nada a ver com a indústria farmacêutica. Essa indústria, claro, alguém tem que pagar isto, não é? Portanto, somos vítima. Agora, gostaria de saber o seguinte: eu tenho um cancro hereditário, estou lindamente a ser tratada aqui no IPO, já que ando desde 2007, portanto sou uma sobrevivente.
Neste momento estou a fazer Olapariba. Tem outro nome complicado, mas pronto. A minha pergunta está nisto. Haveria interesse da minha parte participar num ensaio clínico, para além disto, seja mais eficaz para eu ter melhor qualidade de vida ou não? Eu espero que não. Vou-lhe dizer porquê. Porque enquanto o fármaco estiver a ser eficaz na sua doença, deixe-se estar. A partir do momento em que o fármaco deixar de ser eficaz, temos que ver que alternativas temos disponíveis. Se não tivermos alternativas disponíveis e se a senhora estiver disposta a experimentar uma nova droga e ela estiver disponível, entraremos em contato consigo. Muito obrigada. Sempre me disseram que a hereditariedade seria uma pequena percentagem. Portanto, hoje vou daqui muito baralhada, porque cancro de mama já tive 2 ou 3 vezes, 3 vezes, aliás, e qualquer um dos meus médicos, desde que eu pergunte, há múltiplos fatores. Portanto, gostava de ser esclarecida em relação a isso. Depois também queria perguntar ao Dr. Laranjo Pontes se os doentes, quando se inscrevem no IPO, não está já no nosso formulário uma autorização que poderá ser dada de imediato, caso os tratamentos convencionais não resultem, se nós estaremos dispostas a podermos participar nos tais ensaios clínicos. Depois também queria fazer uma advertência, e desculpem, às 7 pessoas que estão no palco, que todos os anglicismos que utilizaram não podem ser, não são elucidativos das pessoas, porque o cancro não é da elite, é transversal. Quem estiver a esta hora no Facebook, assim como eu também, há termos que os senhores usaram que eu não os sei traduzir. Portanto, achava muito mais simpático e é um conselho deixarmos de utilizar esses termos pomposos e não dos nomes das clínicas, porque essas têm que ser. Falar no qualquer coisa, que eu já nem sei o que é. Termos muito mais simples, porque aqui no IPO do Porto há uma percentagem de doentes que têm informação, mas há centenas e centenas de doentes que nem sabem o que é tratamentos alternativos, não sabem o que é que são. Estamos a falar de. Desculpa, eu estou um bocadinho desmemoriada. Tratamentos inovadores. Exatamente, portanto, não sabem. Provavelmente, se forem elucidados com uma linguagem simples e no início, na entrada do doente, quando vêm com situação bastante avançada, é provável que todos os doentes, eu acho que todos, se propõem a aceitar um tratamento destes, tendo em vista uma melhoria de vida. E depois vou finalizar com uma coisa que há 15 anos eu não concordo. E isto é para o Estado. O Estado resolveu mentalizar, a minha opinião, e a minha opinião é livre, porque estamos num governo democrático. O Estado resolveu, por uma questão economicista, dizer, e portanto os médicos, os paramédicos, os doentes, os enfermeiros, toda a gente, que o cancro é uma doença crónica. Para mim, não é, nem será, e não vou mudar. Sempre que tenho uma intervenção, é a minha opinião. Se eu for diabética, que é uma doença crónica, e fizer exatamente aquilo que o médico me disser, eu não morro dos diabetes. Eu tenho um cancro. Se eu fizer o que o médico me disser, mas se o meu cancro for agressivo, estiver em estado avançado, eu vou morrer. Portanto, para mim, aligeirá-lo é complicado. Falar dele de uma maneira muito negativa, também não. A transmissão à maioria da população portuguesa que sofre, porque eu gosto muito do Severino Simões, ouço muito e leio muito com atenção aquilo que ele diz, dentro de 10 anos, 2 em cada pessoa, 1 em cada 2 pessoas irá ter cancro, não é? Portanto, isso tem a ver com o Estado e com razões economicistas. Na saúde, que é importantíssima, e depois noutro aspecto que não tem nada a ver com isto, que é na educação. Em relação à hereditariedade, gostava de saber... Sobre isso, a Tamara poderá esclarecer um pouco melhor.
A questão da hereditariedade. Desculpe. Para já tem toda a razão, a linguagem para leigos é uma obrigatoriedade nossa, às vezes esquecemos-nos porque percebemos do assunto e encontramos muito, olhamos para as caras e uma pessoa esquece. Portanto, as minhas desculpas pelas European Reference Networks. Como é que se traduz em português? Redes de referência europeia. Portanto, toda a Europa faz um network, um trabalho em rede. Oh, meu Deus. Pois. Portanto, o cancro hereditário, atualmente a literatura afirma que 5 a 10% de todos os casos são hereditários. Aqui a percentagem. No cancro da mama, quando o doente vem cá, e penso que é prática a nível nacional, porque faz parte da formação, pelo menos, da oncologia médica, de que eu tenho alguma responsabilidade, faz parte fazer um questionário e fazer uma investigação, perguntar os antecedentes familiares. E depois existem umas normas, que nós vamos, internacionais, para não dizer guidelines, há umas normas aceites, em que, se cumprir determinados objetivos, devem ser referenciados a uma consulta de genética. Cá no IPO temos, em Lisboa, em vários hospitais, em Coimbra, e então tem que fazer, se os colegas verificarem que realmente se mantém a indicação, é colhido sangue para pesquisar as mutações. A partir do momento que a mutação é positiva, podemos dizer que estamos perante um cancro hereditário e seguir então o seguimento que está previsto para essas situações. O problema é que a identificação do portador de mutação não está fácil, porque às vezes não há história familiar. Porque às vezes a mutação mama-ovário passou pelo lado paterno e há poucas familiares femininas que têm um risco muito mais alto para ter um cancro da mama e ovário. Claro, os homens não têm ovário, mas podem ter próstata, melanoma, pâncreas, está tudo associado. Claro, e no caso do BRCA2 pode ser da mama também, os homens. Mas a identificação dos portadores tem que ser melhor vista, porque com a ausência da história familiar, e sabemos que muitos portadores não têm história familiar, e depois, a idade precoce também é um sinal muito típico. Como antes da menopausa, um certo tipo de cancro, mas isso os médicos, os oncologistas, já estão muito bem informados sobre isso, felizmente. Doutora Laranja Pontes, sobre a questão em concreto do formulário que os doentes preenchem quando entram no IPO. Aqui a Ivete, que neste momento é uma doente, a Ivete, é sempre muito polémica nestas coisas. Ora, vamos lá ver uma coisa, eu acho que, se calhar, todo o desejo de um doente que lhe foi diagnosticado cancro era fazer como faz num diabético. Ter feito o diagnóstico por uma análise de rotina muito simples, até poder ser na urina ou na saliva ou em qualquer coisa, e disseram que tinha uma doença. E a seguir, com uma injeçãozinha ou um comprimido, estavam vivas para toda a gente, tinham uma esperança de vida igual ao resto da população. Se calhar era isso a doença crónica que todos nós, que quem tivesse cancro, onde nós provavelmente vamos todos ter cancro. Porquê? Porque nós já eliminamos todas as doenças infectocontagiosas com uma coisa muito simples, agora já nem querem usar, que é as vacinas e os antibióticos. Eliminamos e hoje estamos com uma esperança de vida, não há nenhuma raça animal que tenha o duplicado da esperança de vida. Nenhuma. Leões, elefantes, baleias, nenhuma delas duplicou, exceto o homem, à custa de ter eliminado a ameaça do equilíbrio que estava com a natureza. Eliminou os vírus e as bactérias. Por isso só nos fica o envelhecimento. E é uma doença crónica, não é assim tão assintoso. Uma doença crónica é maravilhoso. Se for, agora, entre partir uma perna, isso é que é um episódio agudo. Partimos uma perna, é uma doença aguda. Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação a essas coisas, cada vez mais a nossa sociedade é livre. Pode ser livre de não fazer nada. Eu, a um doente, posso lhe dizer, você tem uma doença X, precisa de fazer isto, a esperança de vida é esta, o risco que tem de morrer é aquele. Ele pode dizer, não quero fazer nada. Por isso, aquilo que nós fazemos aqui é seguir aquilo que são os direitos e aquilo que está a acontecer na nossa sociedade, de cada vez mais os direitos individuais serem levados à séria e não fazemos uma norma para toda a gente, e cada um pode explicitar naquele momento se quer ou não quer ser tratado, se quer ou não quer entrar num ensaio, se quer ou não quer morrer em paz.
Não, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Ivete, eu não concordo consigo. Os direitos do cidadão no IPO do Porto é muito maior que o valor da apólice de seguro. Por isso, quando um doente chega aqui e precisa da droga, ou mais de custe centenas de milhares de euros, a subsidiariedade coletiva que nós resolvemos implementar, que é o Serviço Nacional de Saúde, satisfaz isso. Numa clínica privada não faz isso. Doutor José Diniz. Sim, sim. A Ivete tocou num ponto muito importante, que é os sobreviventes. A Ivete tocou num ponto que é os sobreviventes, a SPO também tem refletido sobre isso, que é um assunto também de inovação que precisa ser abordado. Quando um doente entra e tem um diagnóstico, nenhum deles pode dizer que vai ser um sobrevivente em uma doença crónica. A doença pode ser aguda e fatal e em semanas. Veja-se o caso das leucemias e de alguns tumores sólidos. Pode ter um comportamento subagudo, em que o doente faz o diagnóstico, anda uns meses, faz dentro de 1, 2 anos e daí aquela marca dos 5 anos. Portanto, é preciso definirmos quem são os doentes, os sobreviventes. Há várias definições a nível internacional que temos que harmonizar. E o grande desafio, com este aumento de incidência, é como é que as organizações vão poder suportar estes tais doentes crónicos. Eu, por exemplo, trato os doentes da cabeça e pescoço, e costumo dizer aos doentes, meio a brincar, meio a sério, para eles entenderem numa linguagem normal, olha, o seu tumor tem pai e mãe, porque é muito álcool e muito tabaco. E costumo dizer aos doentes que estão lá na minha consulta, e são muitos, entre os quais está a ser agora, que vêm lá, que são os sobreviventes, e dizem, olha, o senhor está sobrevivido, primeiro, a doença correu bem, porque o senhor deixou de fumar e de beber. Porque quem não deixar de fumar e de beber tem uma probabilidade superior de 90% de já não estar aqui dentro de 2 anos. É assim. Funciona. E aqui nos comentários do Facebook têm referido isso, a questão da prevenção, e fazem uma pergunta, se faz ou não diferença haver mais ou menos rastreios? O rastreio é, temos que falar uma coisa entre rastreio e diagnóstico precoce. O rastreio antecede as instituições de saúde, tem muito mais a ver com os serviços de cuidados de saúde primários, e claro que sim, há áreas que estão perfeitamente estabelecidas, outras estão mais ou menos cinzentas. Mas voltando aos sobreviventes, é importante que nós, agora, o IPO não pode ficar, se calhar, com os doentes todos para sempre. É a altura de devolvermos aos cuidados de saúde primários. Nós temos a PDS agora a funcionar bem, relativamente bem. Eu estou a escrever no meu computador, o médico do Centro de Saúde da Alfândega da Fé está a ler o que eu estou a escrever. Já nem sequer é preciso mandar uma carta. Portanto, nós temos que melhorar e dizer quem são os doentes, que nós chegamos ao fim dos 5 anos, são doentes crónicos, para tratar a sua diabetes para Macedo de Cavaleiros ou para Valdecâmara, para a minha terra. E, portanto, quem são esta interação? Estes sim são os doentes crónicos, porque há outros que a doença crónica pode ter ficado com sequelas graves, se calhar fica com alguma ligação. Mas, felizmente, e segundo dizem as estatísticas, grande parte vai evoluir para essa cronicidade. Mas tem sempre este cutelo em cima do pescoço à espera, não é? que os doentes têm quando vivem. Mas é preciso gerir isto. E este é um novo desafio que instituições como esta e como as que tratam esta doença têm que estar preparadas para esta demanda. Sandra, querias acrescentar? Queria dizer uma coisa. Eu também sou uma doente da estática, portanto, sou uma doente que depende de linhas terapêuticas, e eu acho que gostava de transmitir que o doente tem que ter uma certa solidariedade com o outro doente. Ou seja, em relação aos ensaios clínicos, nós também temos ensaios observacionais, em que o doente não vai ter interferência de nada, não vai ter que fazer exames imagiológicos, não vai ter que ter intervenção terapêutica. Mas que o meu dado, ao entrar num ensaio observacional, vai fazer um estudo sobre padrões de tratamento. E porquê é que eu não vou entrar num ensaio observacional qual é o meu benefício? Se calhar quando houver benefício ou conclusão, eu se calhar até posso cá nem estar. Mas nós temos que ter também um olhar solidário, porque para ver padrões para nós, já alguém teve que também submeter a essa situação. E
E acho que a pessoa tem que desmistificar este papel do ensaio como em relação ao dinheiro. Porque, quer dizer, claro que há aqui um fator económico, mas nós começamos sempre com o primeiro, que é o benefício do doente. Todos os outros benefícios são importantes, mas o benefício do doente, até que não seja a longo prazo, existe sempre. Por isso, eu acho que tenho legitimidade de apelar pelo ensaio, porque o benefício é de vida e não é económico. Por isso, era por isso que eu queria falar sobre isso. Eu gostava de colocar uma questão, não é tanto uma questão, mas fazer uma reflexão. Eu sou doente oncológica, metastática também, faço parte deste projeto. Tenho a sorte de ser seguida aqui no IPO do Porto. Sou portadora de uma mutação genética, tenho o BRCA2 e ainda, e se calhar para a senhora deputada, quanto ao investimento e ao dinheiro que é atribuído e ao dinheiro que pode ser poupado, eu fui logo encaminhada, até pela agressividade do meu tumor e pela idade que tinha quando foi diagnosticado, fui logo encaminhada para a consulta de risco genético, de risco de cancro hereditário. No entanto, e acho que é a única crítica que eu posso fazer ao IPO do Porto e que os ultrapassa, por falta de pessoal, o tempo de espera que eu tive para o resultado do teste genético que fiz foi de quase 1 ano, e mesmo assim tive que andar a trocar e-mails com o chefe de serviço, com o diretor de serviço, para pressionar um bocado. E digo isto porquê? Porque, naturalmente, tendo um BRCA2 e tendo um cancro na mama, optei por fazer a mastectomia contralateral profilática e a esterectomia total. Tudo isto poderia ter sido feito numa só cirurgia, com benefícios, quer para mim, que teria sido intervencionada uma só vez, quer para o próprio hospital, que só ocupava uma enfermaria uma vez, só ocupava um bloco operatório uma vez e só tinha um médico a fazer a cirurgia da mama. Portanto, eu tive que fazer isto em 2 tempos, com quase 1 ano e meio de diferença entre uma mama e a outra, entre uma cirurgia e outra. De resto, o que eu sinto como doente cá, que também faço, como a Sandra, o meu trabalho de casa também investigo, mas sinto sempre, do médico que tenho a sorte de me ter calhado, um esclarecimento total relativamente a qualquer tipo de dúvidas que eu tenha, por mais disparatada que seja. E, portanto, desde o início que me foi falado sobre a possibilidade do meu cancro ser hereditário, embora eu não tenha familiares com cancro da mama, desde o início me falaram na possibilidade de integrar ou não ensaios clínicos. Para já não estou em nenhum, mas todas essas informações me foram sempre dadas. Portanto, eu nisso só tenho que dar os parabéns ao IPO e à organização que cá tem. Reforço o problema da falta de meios, da falta de profissionais. Isso vê-se, vai-se à clínica da mama, que é a que eu conheço melhor, e vê-se que a casa está sempre cheia e os médicos têm consultas a mais por dia e, no entanto, estão ali e, passo a expressão, dão o litro e dão o telemóvel e ainda respondem e atendem chamadas e ainda têm uma palavra amiga. Muitas vezes não sei como é que eles conseguem aguentar a pressão. Muito obrigada. Bem, Pois, eu sei da agilização, sei dos processos, eu percebo. E bem, eu concordo que investimento, sempre que houver, de facto, evidência científica, necessidades,
E, portanto, isso é outra questão. Eu falava em despesa em saúde, a maior parte das vezes é um investimento. Isto era um bocadinho para contrapor a questão do desperdício, que também o há, não é? De facto, uma das questões que todos temos que melhorar, não só a questão da legislação, como nas instituições, na gestão, etc., tem a ver com os tempos médios de resposta garantida. E isso nós temos, não é uma questão de leis, não é uma questão de regras, elas existem. É muitas vezes, e eu acho que disse muito bem, falta de meios humanos, não é? Porque os tempos estão definidos, os tempos médios... Sim. Pois, mas infelizmente nem sempre são, não é? E de facto... Sim, eu não estava a falar nesta casa. Eu já estava a pôr a nível nacional. Um dos grandes problemas que nós temos, que nos tem sido apontado, é de facto respeitar os tempos médios de resposta garantidos, que é uma exigência. E de facto temos que ser mais rigorosos e não deixar resvalar, porque infelizmente não aqui no IPO do Porto, mas em muitas situações tem. Quando falou na questão do teste que fez, que podia ter... Pronto, a única coisa que eu sei, e é uma resposta como cidadã, porque não estou... Eu também tive a indicação, porque a minha mãe teve cancro da mama, a minha avó morreu de cancro da mama. E sendo nós 4 irmãs, foi-nos indicado que devíamos fazer esse teste. E também demorou muitos meses. Depois tivemos sorte em que, de facto, a resposta foi negativa, mas, pelos vistos, não quer dizer nada, não é? Quer dizer, porque há pessoas que não têm coisas, portanto, às vezes até penso, olha, mais vale pensar que o que pode ser evitado muito bem, e isto, no meu caso, foi, de facto, pensar o que é que se podia fazer, não é? Mas pronto, sendo negativo, resolvemos não fazer nada, vigiar mais coisa, o que não evita que possamos ter no futuro, eu e as minhas irmãs. Mas mais vigilância, pronto. Agora, eu concordo consigo que é de facto tentar evitar as 2 cirurgias, como no seu caso, que se calhar podiam ter sido evitadas, ter feito tudo na mesma, só que isso também tem a ver com muitos fatores que têm que ser todos ao mesmo tempo, não é? Ainda estamos numa fase, como dizia, muito atrasados, mas eu acho que estamos a melhorar e pelo menos nós, enquanto doentes e possíveis doentes, pelo menos estamos mais informados e podemos falar com os profissionais de saúde de outra maneira. Só o acesso à informação já é um grande passo. Eu espero que a breve prazo possamos estar a queixar-nos de outras coisas. Eu só tenho que dar os parabéns ao IPO do Porto, porque de facto todos os testemunhos que eu tenho ouvido são de facto muito elogiosos para esta instituição e para os profissionais. Um dos nossos padrões, e acho que um dos critérios de avaliação que nós preservamos muito, e que eu, por exemplo, falo muito aqui com os meus diretores de serviços, e eu digo assim, não façam mais consultas, não façam muitas consultas, não façam coisas que são coisas a mais. Porque o importante é realmente fazer as coisas certas no tempo certo. A primeira consulta, fundamental, o acesso a tal coisa, estão 325 dias à espera, não pode ser. Tem de estar 3 dias à espera ou 4 dias à espera. Por isso, aquilo que nós criamos, que é consulta a tempo e horas, que os ministérios já fizeram isso, e que está em decreto-lei, nós tentamos ao máximo cumprir isso, que é a consulta a tempo e horas. Quando um doente é referido, vê-lo em espaço de 3 dias ou 4. Depois, os tempos máximos de resposta garantida. Nós controlamos sistematicamente isso. Temos um relatório de uma coisa chamada governação clínica, que é automático sobre o assunto, e temos estatísticas sobre isso.
quanto tempo demora até à cirurgia, quanto tempo demora isto, quanto tempo demora aquilo. E o financiamento, quando a gente fala que nos Estados Unidos querem, o Obama quer mudar o fee for service, em inglês, vem em inglês, que é pagar ao ato, ou pagar por qualidade, o que o Obama fez, que foi uma coisa assim desse estilo, nós cá já fazemos alguma coisa, mas devíamos fazer muito mais, que é assim, pagar o financiamento dos hospitais, quem mais depressa tratar os doentes recebe mais dinheiro, quem se atrasar recebe menos. É isso que é o financiamento por qualidade, não é nenhuma coisa assim esotérica. Quando se diz pay for performance, é dizer assim, quem faz o consulta a tempo e horas mais depressa recebe mais 10%. Quem ultrapassa 30% do tempo de espera recebe menos dinheiro. É isso que é o pay for performance. Eu acho que esperemos que ainda não estamos numa era tão digital, talvez daqui a uns anos estejamos, e se calhar já não é com a minha presença e se calhar com alguns que estão aqui, em que realmente a gente mete uma amostra de sangue e nos propõe fazer uma mastectomia bilateral e não sei o quê. Ainda não estamos nessa altura. Por isso, neste momento, acho que na altura, ainda neste contexto social que nós estamos, fazer uma exército de uma lesão e depois estratificar um risco. O que faz o BRCA é estratificar um risco, não é dizer que tem um cancro. Quando se faz uma mutação positiva, não se diz que você tem um cancro da mama, dos ovários e de não sei o que, não. Você tem um risco aumentado. E quem quer correr o risco, quem quer correr menos risco, faz o que está aí. Mas só corre menos risco, não é 100% garantido. Por isso, é uma questão de gestão de risco. Não é uma questão de tratamento de uma coisa iminente, de uma ameaça iminente. É uma gestão de risco. Eu acho que esperar algum tempo que não é mau. E segundo, fazer os BRCAs não se faz em 5 minutos. Não é uma coisa que demora cientificamente, é um relatório que aqui ou noutro sítio qualquer demora bastante tempo. Não demora um ano. Mas como nós estamos a falar entre gerir 10 mil doentes que entram pela frente, fazer uma gestão de risco ou tratar um doente em doença iminente, é evidente que nós temos opções por tratar a doença iminente. E é isso que justifica, de alguma maneira. E os profissionais não estão assim a morrer nas valetas. Porque depois olha, desculpe, eu não concordo nada com isso. Isso é um mito que se anda aí a falar sobre isso. Porque sabe uma coisa, quando chegar a hora de saída, veja mais ou menos qual é a hora de saída dos médicos, vale se eles estão ainda lá a trabalhar. Não estão, já saíram. Nós preservamos muito e não dizemos a ninguém, raramente os profissionais trabalham depois da hora, a não ser por vontade própria. Agora, por agendamentos e não sei o quê, não estão lá. As organizações sindicais e corporativas não deixam que isso aconteça. Nós não estamos em idade de escravatura e não acontece. Agora, os médicos estarem atarefados, ainda bem, estavam ali insonados, sem trabalhar, era uma maçada. Era uma maçada a vir trabalhar. Eu não resisto a contar uma história, porque é a história do primeiro doente, não é o primeiro, é o segundo doente, mas acho que é mesmo o primeiro doente de diagnóstico de cancro precoce, aqui do IPO, no ano 2000. Um dia, eu, na altura, fazia consulta de cancro da mama e recebo uma carta da Dominique Stoppelionet, que é o guru do cancro da mama hereditário na Europa, que do Instituto Curie de Paris, Dominique Stoppelionet. E ela, uma carta checa, um frère pessoal dirigida a mim, a dizer mais ou menos isto. No dia 5 de novembro de 2000, o senhor vai ver a dona Fátima, blá, 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 na sua consulta. Isso, caramba, pá, recebemos uma... E estávamos para aí em setembro. E eu, então, fui lá ver... Porque ela diz, é sua irmã, reside aqui em Paris, foi fazer a história e tal, e deu-me um cálculo, que eu vou já dizer o que é que aconteceu. E eu, a primeira coisa que fui fazer foi rever a minha primeira consulta, que tinha sido em junho ou em maio, se eu não tinha feito um inquérito da doença hereditária, que tivesse falhado, podia falhar. E assim fui fazer. Quando cheguei à história, que fui rever a minha história, realmente a senhora que é ali da zona do Conselho do nosso Presidente da República, realmente, a tia teve um cancro, mas num ponto de interrogação à frente. A avó,